Olá, hoje vamos falar de intolerância ao glúten, também conhecida como sensibilidade ao glúten ou sensibilidade ao glúten não celíaca. A intolerância ao glúten é incapacidade ou dificuldade de digestão do glúten, que é a proteína presente no trigo, centeio, malte e cevada. A condição atinge em média 5% da população, por exemplo, neste caso no Brasil. Não temos dados para outros países, né? Bom, vamos lá. Nesses pacientes, o glúten danifica as paredes do intestino delgado e provoca diarreia, dor e inchaço abdominal, além de dificultar a absorção de nutrientes. Já na doença celíaca, que é autoimune, também ocorre uma intolerância ao glúten, mas há uma reação do sistema imunológico, causando um quadro mais grave, com inflamação, dores intestinais ou dores intensas e diarreia frequente. A intolerância ao glúten não tem cura. A única solução é dieta restritiva. Nesse caso, dieta que restringe alimentos que causam essa intolerância. Retirar completamente o glúten da alimentação para os sintomas desaparecerem. Bom, vocês sabem o que é o glúten? Bom, vamos lá explicar o que é o glúten. O glúten é uma proteína formada pela junção de outros dois compostos, né? Glutenina e gliadina. Juntamente com a água, ele gera um tipo de gel, atuando como uma espécie de cola que garante uma maior elasticidade às massas de panificação e alimentos, pães, massas e biscoitos. O glúten parte proteica da composição de cereais como trigo, centeio, malte e cevada, mas pode ser encontrado também na aveia por conta da comunicação cruzada, né? Pelo uso da mesma máquina em que passam os cereais com glúten. Por ser uma proteína vegetal e estar presente em cereais com boas fontes de fibras, os alimentos com glúten podem ser consumidos livremente por pessoas que não tenham doença celíaca, alergias ou intolerância a essa proteína. Bom, vamos lá no que uma pessoa com intolerância a glúten não pode consumir. Farinha de trigo, farinha de centeio, cevada, malte, pães, bolos, barrinhas energéticas, massas, pizzas, tortas, biscoitos e bolachas, cervejas, uísques, alimentos processados no geral, como embutidos, não devem ser consumidos. Bom, quais são os sintomas que a pessoa que tem essa intolerância ao glúten sente ou tem? A intolerância que tem é diarreia frequente de 3 a 4 vezes ao dia, um grande volume de fezes, náuseas e vômitos persistentes, irritabilidade ou alterações de humor, perda do apetite, emagrecimento sem causa aparente, dor abdominal, abdômen inchado, anemia, palidez, diminuição da massa muscular, queda de cabelo, cansaço, tonturas, enxaquecas, dores de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele e coceira também. Em alguns casos, esses sinais não aparecem ou são discretos. Assim, a intolerância ao glúten só é descoberta após a manifestação de outras reações clínicas decorrentes da condição, tais como baixa estatura, anemia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é TDAH, né? Artrite, prisão de ventre crônica, puberdade tardia, perda do esmalte dentário, osteoporose, convulsões ou até infertilidade. Bom, na verdade, resolve-se essa situação sim. Apesar de ser doença que costuma surgir com mais frequência em bebês na fase em que é inserido o glúten na alimentação da criança, a intolerância pode se desenvolver em qualquer fase da vida. Os sintomas aparecem até mesmo na terceira idade. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos, né, nesse caso no Brasil, estima-se que 1% da população mundial tem a doença celíaca. Já no Brasil,
o número de casos chega aproximadamente a 2 milhões de pessoas. Bom, quais são as alternativas, né? Sem o glúten? O que é que você deve consumir se, por exemplo, você tem esse problema? As alternativas são essas que são frutas e vegetais, leguminosas como feijão, soja, grão de bico ou lentilha, cereais como arroz, quinoa, amaranto, milho e seus derivados, tubérculos como batata, fécula de batata, aipim, que é a mandioca, né? Inhame também. Bom, em termos de proteínas, você tem carne, frango, ovos, tofu e peixes, doces, açúcar, chocolate, cacau, gelatinas e sorvetes. Bom, não sou muito amigo desses alimentos todos, né? Mas o mais importante é você procurar, por exemplo, também tempero, né? O tipo de sal, pimenta, páprica, tomilho, manjericão, orégano. Isso sim, você pode consumir. Gorduras, azeite, manteiga. Manteiga tem que ser manteiga guia, aquela boa manteiga. Óleo de coco, semente de linhaça, semente de abóbora e semente de chia, né? Ou chia. Esses alimentos e outros produtos feitos apenas com esses ingredientes, como macarrão de arroz, biscoito de polvilho, bolo de fécula, de batata, pão de milho ou de farinha de grão de bico, podem ser consumidos em uma dieta sem glúten. Se necessitar de auxílio na composição do plano alimentar, pode ligar que a gente vai dando esta ajuda. Bom, ela é diagnosticada de que forma? Exames de fezes você deve fazer para ser diagnosticado, conhecido como teste de Van der Kammer, exame de urina, né, chamado de teste de Schilose, teste sorológico, exame de sangue, antigliadina, endomísio, transglutaminases, biópsia intestinal. Estes são os testes para ser descoberto se você tem este problema. Hoje ficamos por aqui e mais uma vez direciono sempre a alimentação saudável. Se você tiver esses problemas, não hesite em contactar que a gente vai explicar quais são os procedimentos a fazer. Porém, até lá, estamos juntos.